Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um dia no nosso curso. Tá? Essa aqui é a minha mesa de trabalho. Eu recomendo que vocês também tenham uma. É um local reservado, tranquilo, em que vocês possam dispor das plantas, tá? Trabalhar, fazer a semeadura. Uma área suja também, que seja de fácil limpeza, que suja muito substratos, essas coisas. Então é interessante ter um local para poder trabalhar. Aqui também, de certa forma, minha enfermaria. Plantas que estão com algum problema, alguma coisa, eu trago para cá para poder cuidar delas. Tá ok? Hoje, no nosso curso, eu vou ensinar como preparar mudas, fazer a semeadura de mudas, tá? Em bandejas, tá? Mudas de hortaliças. Mas antes de começar, eu tenho alguns comentários a fazer. Mais à frente está programado um módulo, tá? Que nós vamos tratar exclusivamente de sementes e de mudas. Mas o curso não é linear, nós temos assim idas e vindas. Então, até para vocês começarem a praticar, tem alguns conhecimentos que já é interessante ir passando. Então, o primeiro deles, eu vou falar um pouquinho sobre sementes e mudas. Diogo, que sementes eu uso? Eu posso coletar do tomate, do pimentão, da minha maçã. Eu posso coletar as sementes e plantar? Olha, a princípio pode, mas eu recomendo, tá, a aquisição de mudas e de sementes, tá, comerciais. Ah, não é para poder fazer marketing para a empresa ou para... Não, é simplesmente porque essas mudas, tá, elas foram selecionadas por melhoristas, são profissionais que trabalham com desenvolvimento de sementes. Eles foram produzidas sob o máximo de qualidade. Elas foram avaliadas no laboratório do Ministério da Agricultura, certificado pelo Ministério da Agricultura. Elas têm uma alta taxa de germinação e uma baixíssima incidência de pragas e doenças. Então, é interessante utilizar essas mudas para vocês não terem problema mais à frente. Essas sementes. E as mudas? As mudas também. Nós temos viveiros certificados, tá? Que produzem essas mudas e vendem elas diretamente ao cultivador ou por meio de casas agropecuárias, floras, ocorrem muitas exposições, nós temos essas mudas. Tá? Então, mudas podem ser adquiridas também de viveiros ou da internet. Na internet também existe a produção e a venda de mudas, só que você tem que tomar muito cuidado com a procedência, com a qualidade, vamos dizer assim, do vendedor. Tá? Essa muda especial eu encontrei no viveiro, é uma laranja picã, eu encontrei no viveiro e essa muda estava abandonada, porque estava considerada velha. Olha que interessante, ela já tem toda a produção de frutas. Por que isso ocorre? É outro tema que nós veremos mais à frente. Essa muda é uma muda enxertada. Então, foi inserida nela um ramo de uma planta adulta. Então, ela se desenvolve, tá? Mas como ela veio, a copa dela, a parte aérea, veio de uma planta adulta, ela já começa a produzir. Tá? Esse é um dos segredos da produção de mudas de fruteiras em vaso. Essa muda, ela é uma muda que eu vou tratar ela, vou trabalhar ela ainda. Por quê? A copa dela está totalmente irregular. Vejam, ela nasceu toda para um lado, é pêncil. Se eu levasse isso a campo ou para o vaso, ela vai se desenvolver dessa forma, vai tombar, quebrar, ou então eu vou ter que ficar escorando ela. E a gente não deseja isso. Então, depois que ela acabar de produzir os frutos, tá? Eu vou podá-la e vou fazer a emissão de novos ramos. Muita gente tem dó, o medo de fazer cortes, fazer podas na planta. Mas a gente vai ver isso e vai mostrar que isso é essencial para você ter mudas e plantas de qualidade. Tá? Então, adquire sua muda também no viveiro certificado. Eu posso produzir minha muda ou utilizar sementes de frutos, tá? Como essa maçã? Posso. Ah, eu não tenho um compromisso comercial, eu quero produzir, eu gosto, eu quero ver como germina, é ter uma experiência interessante, ver a planta se desenvolver desde o início. Então você pode obtê-la de sementes, as sementes a partir de frutos, comprados nos supermercados e tudo mais. Agora, nesse aspecto,
precisa tomar muito cuidado. Pelo quê? A macieira vinda de semente, ela vai levar muito tempo. Como ela não é enxertada, ela vai levar muitos anos para poder começar a produzir. Pode chegar a 6 a 8 anos para ter a primeira produção. Pode ocorrer dessa semente, da muda vinda dessa semente, dela simplesmente não florescer. Ou florescer e não produzir um fruto de qualidade. Tá? Como ela não passou por um processo de seleção, nós não podemos garantir o que vai sair daqui. É o que nós chamamos de segregação genética. Os filhos são muito diferentes dos pais. Então, as sementes provenientes desses frutos são interessantes, podem ser utilizados, mas a gente nunca tem certeza do que vai obter. Tá, ok? Além disso, no caso especial mesmo da maçã, ela não basta eu plantar a semente. Eu preciso fazer uma quebra de dormência. Essa quebra de dormência é feita com frio, estratificação fria. Ela é uma planta de clima temperado, então nós precisamos submeter ao frio, normalmente é colocada em geladeira, freezers, para que ela atinja um ponto que a dormência dela acabe. Nós também falaremos sobre dormência mais à frente. E ela consiga enraizar e dar origem a uma nova planta. Ok? Então, você tem 3 opções. Você pode comprar a semente, tá? Uma semente dessa é 3, 4 reais, vende em casas agropecuárias, supermercados, eu já vi até em material de construções, 3, 4 reais. Você pode obter uma muda, tá? De um viverista ou na internet, ou você pode coletar sementes dos frutos que você compra e aí tentar gerar uma nova planta. Veremos tudo esse passo a passo durante o curso, tá? Todas essas opções, ok? Agora nós vamos partir para a segunda etapa. Eu vou reposicionar a câmera para mostrar para vocês como a gente deve fazer, ou a melhor forma de fazer, a semeadura. Então eu tenho aqui várias sementes, tá? São sementes de temperos que eu gosto muito. Eu tenho semente de coentro, aqui no Nordeste. Eu moro em João Pessoa, na Paraíba, aqui no Nordeste o pessoal adora coentro. Tenho semente de alface, um alface especial também para o clima quente, a alface olinda, é uma variedade que foi desenvolvida para regiões quentes. Para regiões frias, nós temos outras variedades, também é outro assunto que trataremos mais à frente. Tá? Tem o alecrim, tomilho, orégano, anis, arruda, cebolinha e a alfavaca genovesa, que é uma variedade de manjericão de folhas largas, ok? O que eu vou fazer com vocês? O que a gente vai fazer? Eu vou preparar um substrato ideal para poder germinar essas sementes, preencher essa bandeja, tá? Essa bandeja eu adquiri também numa casa agropecuária, ela custou R$ 6, ela pode ser reutilizada várias vezes, tá? A dimensão dessas é de 128 células, existe com mais e com menos. Essa de 128 é ideal tanto para as folhas, hortaliças folhosas, como as hortaliças fruto, como tomate, pimentão, tá? Então, uma bandeja de 128 que é perfeita para essas plantas. Existem muitos tutoriais que mostram, eu posso fazer também, um extra com casca não, desculpe, com o uso de bandeja de ovos. Ela pode ser utilizada, mas o tamanho da bandeja de ovos, o volume, a profundidade, ela não se adequa muito, de caso a pimentão e tomate. Se for fazer nela, ela tem que ser transplantada já muito cedo. Rapidamente ela tem que ser transplantada, senão as raízes vão ficar, a gente chama de novelada, né? Vão atingir o fundo e vão se enroscar. Tá? Então, eu publiquei até também já, na casca de ovo, é a mesma situação. Se você for fazer de hortaliça folhosa, temperos, ervas, a bandeja de ovos pode ser utilizada. Tá? A casca do ovo também pode ser utilizada, eu vou mostrar mais à frente. Mas se você for preferir umas plantas maiores, como pimenta, pimentão, tomate, já é interessante utilizar, tá, a bandeja. Ok? Em fruteiras nem se fala. Aqui a gente ainda consegue plantar maracujá, melancia, melão, mas no caso de uma macieira, goiabeira, aí já é interessante utilizar os vasinhos ou copos feitos de papel. Isso aí que a gente vai ver aos poucos, tá? Então, eu vou reposicionar a câmera, como eu já te falei, mencionei anteriormente, e eu vou mostrar.
Então vamos para a segunda etapa, ok? Então o que eu preciso? Da minha bandeja, tá? Uma bandeja, como eu falei, ela pode ser adquirida em casas agropecuárias e em floras, tá? Custa em torno de R$ 6. Existem outras de isopor. O importante é peça de preferência de 128 células. Tá? Cada célula dessa é 8 por 8, tá? Que ela vai servir para quase tudo. E eu vou precisar mais. As sementes, como eu mencionei, eu separei aqui sementes de coentro para poder demonstrar a semeadura. O que mais? Eu preciso de farinha de ossos, tá? É farinha de ossos ou fosfato, qualquer um dos dois. É muito importante a gente adicionar a farinha de ossos ou fosfato. Eles são fontes de fósforo para a planta. E o fósforo está relacionado com o enraizamento. Então, uma vez que a semente germine, o fósforo vai favorecer o crescimento dessa semente, dessa raiz e, consequentemente, o crescimento da muda. Tá? Essa farinha de ossos nada mais é do que os ossos que são descartados, tá? Em açougues, em supermercados. O pessoal recolhe, eles são carbonizados e triturados. Ele tem em torno de 16% de fósforo. Nós veremos isso também em outra etapa do curso. Tá? O importante é, para cada 20 litros de substrato, adicione 200 gramas de farinha de ossos ou fosfato natural. Ambos a gente encontra em casa agropecuária e em floras. Ou, também vou mostrar para vocês, isso aqui pode ser feito em casa. Tá? O que mais eu vou utilizar? Areia. Tá? Ah, que areia é essa? Essa aqui é areia de construção, tá? Que eu adquiri. Então, areia normal. Qual a vantagem da areia? A areia é um material que não tem quase nutriente nenhum, praticamente é isento de nutrientes, mas é um material que favorece a drenagem. Ou seja, quando nós irrigamos, o excesso de água é drenado e eliminado. Ok? Então, a areia dá uma estrutura muito interessante para o seu substrato. Então, utilizaremos areia. Tá? Essa areia, como eu falei, é areia de construção. Ah, eu não sei aonde encontrar outra areia. Se você morar perto de praias, você também pode utilizar a areia da praia. Mas, nesse caso, você deve lavar ela antes. Eu vou mostrar como é que faz ainda. Tá? A gente pega a areia da praia e a gente vai literalmente lavar para poder tirar o excesso de sal. Porque o sal mata a planta. Então, a gente lavando ela, nós podemos utilizar como essa. Tá? Então, nós utilizaremos metade do substrato será feito com areia de praia, ou areia, pode ser areia lavada, e a outra metade será feita utilizando humus de minhoca. Tá? Esse aqui, humus de minhoca, também é vendido em casas agropecuárias e principalmente em floras. Tá? Humus de minhocas é o quê? Então, as minhocas, principalmente a californiana, elas são criadas e alimentadas com restos de vegetais e com esterco bovino e de aves. Essa aqui foi alimentada com esterco bovino, de aves e restos de vegetais, principalmente folhas de árvores e tal. Ela ingere esse material, tá? Ela passa pelo trato digestivo da minhoca, o material é digerido e aí dá origem a esse humus. Tá? Qual é a vantagem do humus? Ele é um material de rápida liberação de nutrientes. Ele libera nutrientes muito fácil. E em termos da física do substrato, ele consegue reter água. Então nós temos uma mistura de um material que não retém água, que é a areia, tem pouca água, e outro material que retém água. A combinação dos dois, 50% de cada, dá o equilíbrio que nós queremos. Tá? A areia não tem nutriente, enquanto esse daqui tem, em pouca proporção, mas tem os nutrientes para poder sustentar a primeira fase de desenvolvimento da muda. A partir do que a muda germina, tá? A primeira fase ele consegue mantê-la. Tá? E aí, enriquecido com a farinha de ossos. Ok? Então, esse substrato que eu vou preparar aqui, ele serve para todas as folhosas,
A maioria de hortaliças, das hortaliças, tá? Ele funciona. Por quê? A planta vai se desenvolver aqui durante poucas semanas, 2 até 4 semanas. Então, esse substrato é o suficiente para poder manter a sustentação física dela e, além disso, nutrir essa planta durante esse primeiro período. Tá? Depois disso, nós precisaremos reforçar. No caso de fruteiras, aí ela vai ficar meses. Então, o substrato mudam e a gente vai falar sobre isso ainda. Tá? Para essa quantidade, tá? Essa bandeja, nós vamos precisar aproximadamente de 4 litros. Então, são 2 litros de areia e 2 litros de humus de minhoca. Tá? Então, eu vou dispor aqui 2 litros de cada, vou acrescentar farinha de ossos e distribuir nessa bandeja. Okay? E a gente fala 2 litros, preencha a embalagem e mantenha no nível sem apertar, sem compactar. Então, primeiro litro de farinha de humus, o segundo de humus. Agora, o primeiro de areia, o segundo de areia. Então, temos aqui o volume, tá? De 50% de humus, de minhoca, e 50% de areia. Nessa mistura, eu vou acrescentar, tá, a minha farinha de ossos. E realizamos então a mistura. Tá? Quem quiser pode utilizar uma pazinha, algo do gênero, tá? Algum utensílio. Eu prefiro fazer com as mãos, na verdade é muito prazeroso, né? O interessante é fazer a mistura, tá? Até obtermos um material o mais homogêneo possível. Vocês podem ir quebrando os carocinhos, tá, que tiverem, podem ser quebrados. Qualquer material estranho, retirem. E assim a gente obtém o nosso substrato. Esse substrato, uma vez pronto, o que faremos com ele? Agora ele terá que ser utilizado, ó, já está bem homogêneo. Nós preencheremos então a nossa bandeja. Tá? Então, distribua, espalhe. Não precisa pressionar, mas é interessante que todos sejam bem preenchidos. O excesso é retirado. Tá? A gente bate um pouquinho para assentar.
Bom, pessoal, preenchido então a nossa bandeja, tá? Então, agora o próximo passo, antes de fazer a semeadura, é fazermos a abertura das covinhas, tá? Dos buracos onde vamos depositar a semente. Então, você pode usar um graveto, um palito, eu vou utilizar uma caneta velha, tá? Simplesmente a gente faz um pequeno furo, tá? Olha. Isso, a profundidade do furo varia um pouco de acordo com a semente. Normalmente no rótulo vem dizendo aproximadamente a profundidade. No geral, fica em torno de meio a 2 centímetros. Tá? Poucas plantas precisam de mais do que isso. Tá? Nós fazemos o furinho em todas, 128 furinhos. Tá? E depois aqui faremos a deposição das sementes. Pronto. 128 furos. Aqui eu vou começar pela semente de coentro. É interessante, no caso doméstico, a gente não precisa ter uma bandeja. Comercialmente o pessoal faz uma bandeja dessa para cada cultura. Aqui, para uso doméstico, a gente não precisa fazer isso tudo. Então, eu vou utilizar cada fileira dessa com uma cultura diferente. Tá? Eu vou fazer a primeira para não ficar cansativo para vocês. Vou mostrar como é que faz. Então, o coentro é uma semente relativamente grande, então fica fácil da gente depositá-la, tá? No furo. Então aqui nós teríamos 8 mudinhas de coentro. Tá? É muito importante que seja feita a identificação de qual é a semente plantada. Porque aqui eu vou plantar coentro, aqui eu planto manjericão, aqui eu planto cebolinha. Então é muito importante que a gente identifique. Uma possibilidade você pode utilizar plaquetinha, a outra é uma fita adesiva com o nome em lápis de cada semente depositada. Ok? Feito isso, a gente cobre, tá? Com cuidado, e irrigamos. Tá? Sabe, existe o regador, existe copo, caneca, só que todos eles, ao fazer irrigação, eles podem retirar a semente e fazer buracos. Então, na primeira etapa, eu sugiro a gente fazer a irrigação usando um pulverizador. Esse aqui é um pulverizador de pressão, tá? Então, ele vai molhar todo o substrato sem excesso e sem fazer buracos. Tá? O regador de pressão, você pressiona aqui e ele produz o jato. Outra possibilidade é utilizar um borrifador simples, tá? Manual, para fazer. Isso até a semente se estabelecer. Uma vez a semente estabelecida, a partir daí você pode utilizar o regador, tá? O regador manual, sem problemas. Tá ok? Então eu vou fazer a semeadura, vou guardar essa bandeja e a gente vai acompanhar durante o curso o desenvolvimento dela. Se vocês quiserem, façam também. Vão atrás do material, é só humus, areia e uma bandeja. Pode ser substituído pela bandeja de ovos. Acho que eu vou fazer um vídeo mostrando a bandeja. E vocês façam a semeadura e acompanhem junto comigo. Enquanto eu estou fazendo aqui, vocês poderiam estar fazendo aí e nós vamos aprendendo junto. Ok? Muito obrigado, então, e em breve esse vídeo estará com vocês.